nosso palestrante da noite. Meus amigos, a minha saudação de imensa alegria e de muita gratidão pela oportunidade de saudá-los, de estar aqui com vocês por esses dias. Já estivemos aqui nesta manhã e agora, novamente, podemos conversar um pouco sobre a grandeza da doutrina espírita, cumprimentando-os pela iniciativa, pela sequência do mês espírita, com temática tão abrangente e com a oportunidade de reflexão tão importante. Trago meu abraço paulista e esperamos que a nossa noite seja repleta de muitas bênçãos. Pensando no tema que nos foi solicitado para esta noite, assim é o Centro Espírita: acolhe, consola, esclarece, orienta. Esses 4 verbos dizem muita coisa ao nosso coração, mas melhor do que tentar falar sobre cada um, melhor do que abordar amplamente o significado de acolhe, consola, esclarece, orienta, vamos prestar atenção nesta música em que nós homenageamos o grande Leopoldo Machado. Esta canção diz bem do ambiente. Irmãos que vivem alegres pensando no bem, a nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Os 4 verbos colocados como temática da noite são muito bem definidos com esta letra inspiradíssima, conhecida dos espíritas, e que traduzem essa fraternidade que estamos respirando aqui. Este ambiente alegre, este ambiente gostoso, nos falam bem do que deve ser, do que é o Centro Espírita, amparado, inspirado pela fraternidade, a fraternidade que acolhe, que respeita, que orienta, que esclarece, que encaminha, que conforta. Mas para pensarmos no Centro Espírita, é importante que nós passemos a analisar algumas questões. Vamos ver a próxima tela. Quando precisamos pensar na causa espírita e na casa espírita. Vejam vocês que nós estamos numa casa espírita, inspirada pela causa espírita, que são 2 coisas distintas. Mas vejamos, se nós buscarmos a definição, pode trocar a tela, se nós buscarmos a definição de causa, pensemos juntos. Causa, agente eficaz que dá existência ao que não existia, o que determina um acontecimento, motivo, razão, fato, partido, união de pessoas para um determinado fim. Definição de dicionário da palavra causa. Nos enquadramos aí quando pensamos na causa espírita. Nos unimos pelo ideal de aprender
e estender a fraternidade. Mas vejam a definição da palavra casa: edifício que se destina à habitação, morada, vivenda, família. Estamos utilizando uma morada física, edificada para nos acolher. Mas uma casa que une uma família, a família espírita, inspirada pelo ideal espírita. E vamos pensar, pode trocar, vamos pensar o seguinte: seria importante, para inspirar a causa, pensar no que é o Espiritismo, trazido pelo próprio Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Esta definição simples, compacta do que é o Espiritismo diz bem da área de trabalho que se amplia com o conhecimento espírita. E vamos pensar que o objetivo principal é a melhora moral da humanidade. O objetivo do Espiritismo não é fazer palestras, não é ouvir palestras, não é escrever livros, não é fazer divulgação, não é conversar com espíritos, não é fazer passes. Todas essas atividades são importantes, mas são todas secundárias. O objetivo principal do Espiritismo aí está: a melhora moral da humanidade. Quando pensamos em melhora moral, precisamos pensar da forma como estamos assimilando a doutrina espírita, para buscar, pode mudar, para buscar o centro espírita e sua finalidade. Notem o seguinte: a finalidade do centro espírita, normalmente estabelecido em estatutos. A nossa companheira leu uma convocação de assembleia, determinada pelos estatutos, e normalmente os estatutos defendem e colocam na sua finalidade, em um dos seus artigos primeiros: estudo e prática espírita, para dar ao homem condições de estudar o espiritismo e aplicá-lo a si mesmo e ao próximo, quer no comportamento individual como nas relações sociais. Nós vamos dar um exemplo para vocês de uma pessoa que nós não sabemos se é espírita. Muitos de vocês já devem ter visto isso, é muito conhecido, está na internet há muito tempo. Mas pensando naqueles que não viram, e principalmente pensando no exemplo prático, vejam isto. Valeu, vai lá, meu irmão, obrigado. Bom dia! E aí, garoto? Bom dia, tá bem? Tranquilo? Valeu! Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo, é necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike, tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Espera aqui pra faixa, senhor. Por gentileza. Usa a faixa para sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada para evitar que inseto, qualquer pedra bata no seu olho, o senhor venha perder a vista. Teu olho tá bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza fechado, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança para sua própria segurança. Obrigado aí. O rapaz aí tá correto, olha lá. Então, não, ajuda o amigo, salvar a vida do amigo. Tenha um bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes, o celular tirar atenção, além da inflação, só pode bater com o veículo. Se você tem que andar de cinto, o motorista tá aí, você cobra dele, você tá dirigindo. O horário do 500, meu amigo. É mais fácil pra pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Qual é o horário dele? 508, você não perdeu o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Então pega 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí, obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarda aí que daqui um pouco eu aviso o senhor. Passou um agora, vazio.
Esse trabalho que é realizado aqui próximo ao Obdic, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas dirigindo o veículo, e que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade e com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidentes no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. Vejam que este é um exemplo simples. Uma profissão como qualquer outra. Não sabemos nem se ele é espírita ou não. Não está dentro do centro espírita, está na rua trabalhando. Mas ele dá o exemplo daquilo que nós mais precisamos adquirir: virtudes. A melhora moral da humanidade está neste propósito de sermos melhores. Aí nós usamos o exemplo da gentileza. Mas muitos outros exemplos poderiam ser colocados e citados. Este esforço por ser melhor é o objetivo da vinda do Espiritismo ao planeta. Que o Centro Espírita deve promover em nós este desejo de mudança, de sermos criaturas mais gentis, mais dóceis, mais solidárias, mais participativas, mais pacientes, mais entusiasmadas com a vida, com mais alegria, com mais coragem. O objetivo do Espiritismo é fazer com que despertemos para esta grandeza da vida. Vamos voltar à tela. Vamos pensar mais um pouco. Quando pensamos no objetivo, o que importa crer na existência dos espíritos, é o nosso caso de espíritas, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, ser mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Está lá em O Livro dos Médiuns, item 350. De que vale o conhecimento que recebemos se não o vivemos? De que adianta tomarmos passe, ouvirmos palestra, fazermos palestras, se após a saída do centro espírita ainda nos arvoramos com os palavrões, ainda nos sentimos desanimados, ainda brigamos, gritamos, exigimos, etc. De que vale conhecer o espiritismo se continuamos invejosos, ciumentos, melindrosos, cheios de si, egoístas, agressivos? O espiritismo vem para a reforma moral, para que aproveitemos os seus ensinos, as suas reflexões, nesse sentido de sermos melhores. Vamos voltar à tela, vamos pensar mais um pouco nessas questões. Pode mudar a tela. Pensando nisso, a pergunta 642 do Livro dos Espíritos nos traz um esclarecimento de grande profundidade. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, responderam os Espíritos. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Essa questão de O Livro dos Espíritos, 642, apresenta um verdadeiro programa para todos nós que nos aproximamos e nos beneficiamos da grandeza do conhecimento espírita e das atividades desenvolvidas pelas instituições. Os conhecidos centros espíritas, que desenvolvem esforços para oferecer a todos nós que aqui morejamos, que frequentamos as suas instalações, que nos utilizamos do seu conforto e do conhecimento oferecido, bem como da oportunidade de trabalho, nós utilizemos disso para crescermos em abundância moral.
Ora, este é o objetivo do Espiritismo, nos fazer crescer. Buscamos o centro porque queremos melhorar, queremos resolver as nossas questões. Mas há que se compreender que precisamos melhorar a nós mesmos para fazer valer esse conhecimento. E muitos de nós procuramos o centro para resolver as inquietações íntimas, para solucionar as nossas dificuldades. Muitos de nós nos sentimos perturbados, nos sentimos abatidos, nos sentimos achacoalhados pelas dificuldades da vida. Muitos de nós chegam ao Espiritismo por meio da dor. Não quer dizer que todos, mas muitos chegam pelos embates que a vida vai apresentando, pelas dificuldades, pelas doenças, pelas mortes, etc. Mas o ideal é que nos aproximemos do Espiritismo pelo conhecimento que ele oferece. O ideal é que conheçamos profundamente os seus fundamentos, para no momento da adversidade termos a base em onde nos apoiarmos para superar. Seria o caso, por exemplo, de perguntarmos, vamos voltar à tela e projetar novamente, por que adoecemos? É uma pergunta que se faz. Nós adoecemos por várias razões, pela idade, pelo desgaste da maquinaria orgânica, mas principalmente adoecemos pelo impacto das emoções. Adoecemos pela raiva que nutrimos, pela vingança que queremos fazer, pela mágoa que guardamos, pelo sentimento de inveja, pela precipitação, pela arrogância, pela prepotência. As emoções exercem um impacto muito grande na saúde. E a doutrina espírita, pedindo-nos, através do Evangelho que nos apresenta de forma tão clara, orientando, esclarecendo, acolhendo e igualmente consolando, a doutrina espírita nos dá um roteiro de vida para evitarmos as doenças que podem ser evitadas. Porque muitas enfermidades poderiam ser evitadas se não fosse a nossa teimosia, se não fosse a nossa forma precipitada de encarar a vida. Vamos refletir nisso acompanhando a tela, porque a tese espírita diz que todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Todas. E alguém perguntaria, mas e os contágios? As infecções? É simples. Imaginemos que se entrasse uma corrente de ar frio, muito expressiva nesse salão agora, repentinamente, alguns de nós poderiam pegar uma infecção de garganta, outros poderiam pegar uma infecção de ouvido, outros poderiam ficar apenas espirrar, outros poderiam desenvolver uma tosse, alguns de nós poderiam até desenvolver uma pneumonia, e em outros não causaria nada. Ora, mas isso é fácil de explicar. É porque o sistema imunológico está altamente resistente. É verdade. É verdade. A alimentação saudável, a prática de exercício, o cuidado com a saúde, torna o sistema imunológico altamente resistente. Todavia, o hábito de alimentar mágoas, de guardar mágoas, de não perdoar, de cultivar o egoísmo, de cultivar a agressividade, de cultivar o pessimismo, de cultivar a inveja, de cultivar o ciúme, vai afetando o sistema imunológico, que cede, e nós ficamos vulneráveis aos vírus, infecções e contágios. E aí ficamos doentes, por força do comportamento moral, por força do comportamento mental inadequado. Aí é possível observar que a cada um segundo suas obras. Aprendemos com Jesus, viemos a compreender com mais exatidão com Allan Kardec, especialmente no livro O Céu e o Inferno, porque o céu e o inferno não são locais específicos. O céu e o inferno são estados de consciência. Quem está com a consciência em paz, está no céu. Quem está com remorso, com arrependimento, com a consciência culpada, está no inferno consciencial. Mas por outro lado, voltemos para analisar, porque o Criador não pune, nem premia. Deus não fica distribuindo prêmios. Deus não fica castigando os filhos, de forma nenhuma. Deus ama os filhos. Deus criou leis sábias, justas, amorosas,
que nos fazem responsáveis pelas opções que escolhemos. Opções nem sempre saudáveis. Muitos de nós optam pela agressividade. Outros de nós optam pelo mau humor, pelo pessimismo. Outros, ao contrário, são determinados. Outros têm iniciativa, fazem esforços. Ele não vai ter um prêmio por causa disso, ele apenas vai se sentir mais feliz. E aquele que está optando pela inveja, pelo ciúme, pela agressividade, pelo mau humor, pelo desânimo, pelo pessimismo, está semeando no próprio caminho um caminho de espinhos. E não é castigo, é apenas consequência das suas escolhas morais. Vamos continuar vendo a próxima tela para entender um lado interessante de uma virtude muito importante: a amizade. Já pensaram para pensar no que é a amizade? A amizade é um sentimento extraordinário. Quem tem amigos vive mais. Quem tem amigos protege-se no sistema cardíaco. Quem tem amigos prolonga a vida. Daí a importância desse ambiente acolhedor que nós podemos projetar e construir dentro do centro espírita. Mas a amizade, pois, tem uma grande influência no sistema imunológico, porque ter amigos protege o sistema imunológico. Basta pensar que quando temos uma grande dificuldade, para quem é que a gente liga? Para um amigo. Quando temos uma grande felicidade, para quem é que a gente liga? Para um amigo. Mas vamos analisar agora, projetando a tela novamente, vamos pensar agora na amizade interesseira. Não sei se aqui em Cabo Frio vocês têm um problema, que lá em São Paulo tem muito, mas eu não sei se aqui vocês têm o problema da fofoca. Tem fofoca aqui também? É um problema humano muito sério esse, né? O problema, por isso eu lhes apresento a senhora José Fala Pelas Costas. Conhece a senhora José Fala Pelas Costas? A senhora José Fala Pelas Costas contou um caso para a senhora Falcelina de Nigres, que por sua vez contou o caso, agora você vai mudando conforme te dou o sinal aí, contou um caso para a senhora Assunta Vida Alheia, que por sua vez, não se preocupe que vai ter homem também, por sua vez a senhora Assunta Vida Alheia é irmã do senhor Vigiano Vida Alheia. E esses personagens, eles estão contando um conto, aumentando vários pontos e fazendo a fofoca circular. O senhor Vigiando Vida Alheia foi contar para a senhora Mil Disseram. Esse é o personagem mais engraçado da série. A senhora Mil Disseram, por sua vez, contou toda animada para a senhora Tomi Contaro. E a fofoca aumenta. A senhora Tomi Contaro, por sua vez, ligou para a senhora Nem Me Fala. E a fofoca cresce. A senhora Nem Me Fala ligou para a senhora Eric Calunia. E a calúnia cresceu cada vez mais. A senhora Eric Calunia recebeu a visita amiga do senhor Nil Besteira. O senhor Nil Besteira, por sua vez, levou-se o caso para o senhor Falamar Azeredo. E o senhor Falamar Azeredo levou o caso para o senhor Derico Chico. E o senhor Derico Chicho levou o caso para o acusado, seu Dito Salgado. O seu Dito Salgado foi tirar satisfações com a senhora José Fala Pelas Costas. E olha como somos cruéis. O que uma fofoca é capaz de fazer? Um pensamento, uma linguagem precipitada é capaz de comprometer muita gente. Mas seja nas grandes tragédias, como nas pequenas tragédias, é importante pensarmos no perdão. O perdão é um dos mais poderosos antibióticos que podemos usar. Este livro notável, no capítulo 15, o perdão, nos traz essa observação. Diz o Espírito Públio que o perdão é capaz de evitar ataque cardíaco, que a ausência do perdão é detonadora de processos de AVC, porque impacta negativamente as nossas células. O perdão é altamente terapêutico. E naturalmente que vocês conhecem esta senhora, Louise Hay. Já leram esta obra? Você pode curar a sua vida. Louise Hay é uma americana, deve estar hoje com quase 90 anos, que se tornou um best-seller internacional. O seu livro foi traduzido para vários idiomas, porque esta senhora,
quando na adolescência ela foi violentada sexualmente várias vezes pelo vizinho e pelo pai adotivo. Na idade de 11 anos, de 9 a 11 anos aproximadamente, foi violentada várias vezes. Desta violência sexual, esta mulher desenvolveu vários tumores cancerígenos seguidos nos seus próprios órgãos reprodutores. E curou-se de todos. Aí, chamou a atenção do quarteirão, do bairro, da cidade, do país, e extrapolou os limites americanos. Para tornar-se uma celebridade convidada para fazer seminários, workshops, congressos, palestras, entrevistas, para dizer do valor do pensamento positivo, do valor de uma postura nobre. Ela não é espírita, o livro não é espírita, mas se a gente ler o livro com a noção da lei de causa e efeito e de uma postura mental renovada, isso será muito benéfico para todos nós. E a Louise Hay publicou esse livro, e ela conta nesse livro os depoimentos das pessoas que a procuravam. E ela fez um estudo comparativo entre as emoções sentidas e as doenças desenvolvidas. Isso não pode ser fechado 100%, mas o trabalho dela merece respeito. O que nós vamos mostrar agora para vocês representa 1% do que está no livro. Mas vejam o que diz Louise Hay. Diz ela que quem sofre de reumatismo é quem percorre caminhos tortuosos, quem se fixa na tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo. Quem sofre de artrite, diz Louise Hay, que é quem jamais abre a mão, quem só vê defeito nos outros, quem nunca oferece uma rosa. Quem sofre de bursite, segundo Louise Hay, no estudo que ela fez, é quem não oferece o ombro amigo, quem retesa os músculos, quem cuida excessivamente das questões alheias. Quem sofre da coluna, é melhor parar aqui, né? Não vai mudar a tela. É, quase. Olha, não fui eu que fiz isso. Eu preciso voltar para Matão essa madrugada. Quem falou isso foi Louise Hay, tá? Não fui eu, então não me joguem ovos. Mas diz Louise Hay que quem sofre da coluna é quem nunca se curva diante da vida. Olha o orgulho. Quem carrega o mundo nas costas, quem não anda com retidão, olha a honestidade. Mas continua ela, diz ela que quem sofre dos rins é quem tem medo de enfrentar problemas, quem não filtra seus ideais, quem não separa o joio do trigo. Vejam o peso das emoções, que coisa fantástica pensar nisso. E a doutrina espírita acolhendo, orientando, esclarecendo. Eu sempre esqueço um verbo. Qual que é o outro mesmo? Consolando. Esses 4 verbos nos ajudam a entender que nós somos partícipes da vida. Todos nós queremos ser beneficiados. Somos acolhidos com carinho. A gente desabafa, chora, estou passando por isso, preciso de ajuda. Sim, a ajuda existe. O centro ajuda, os espíritos ajudam, os passistas fazem passe, fazem vibrações. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. E esta parte é aprender a ser melhor. Que autoridade tenho eu para dizer isso? Nenhuma. Estou falando primeiro para os meus próprios ouvidos, porque sou igual a qualquer pessoa, somos todos iguais na necessidade. Quem de nós não passa por processos de perturbação? Eu faço essa palestra há mais de 5 anos. Esta adaptação, porque a palestra original é Por que Adoecemos. Eu fiz uma adaptação do Porquê Adoecemos para a palestra do Centro Espírita, acolhendo, consolando, confortando, esclarecendo, orientando. Mas faço a palestra há muito tempo. Este ano eu sofri uma decepção muito grande. Uma decepção que eu não esperava. E eu já fiquei doente 2 vezes esse ano. Porque ainda não consegui assimilar essa decepção. Eu que estou falando disso. Porque nós somos criaturas que ainda precisamos aprender a desenvolver a tolerância, a compreensão com as dificuldades alheias, a aplicar no próprio comportamento aquilo que a gente vai aprendendo. Então o Centro Espírita faz passe, sim.
realiza reuniões de desobsessão, orienta os espíritos, faz vibrações, mas aqueles que nos beneficiamos do passe, da água fluidificada, aqueles que nos beneficiamos da vibração, precisamos igualmente dar a nossa participação, aprendendo a perdoar, aprendendo a compreender a vida, aprendendo a desenvolver a resignação, aprendendo a desenvolver a tolerância e principalmente a descobrir os talentos que todos temos dentro de nós. Que tendência é essa que muitos de nós temos, de achar que somos coitadinhos, de achar que não somos capazes? Ora, uma obra como esta, que alcança 90 anos, é uma obra resultante do esforço continuado de muita gente. Não é apenas o presidente, nem a equipe diretora, mas muitos companheiros anônimos, nesses 90 anos, colocaram o seu tijolinho para que a obra continuasse. E não são apenas os encarnados. Quantos problemas não foram resolvidos pelos desencarnados e a gente nem ficou sabendo? Então, este conforto que a doutrina espírita oferece, esta orientação, este acolhimento, este esclarecimento, devem nos motivar a repensar como estamos vivendo. Vamos ver a continuidade. Quem sofre dos pulmões, quem se intoxica de raiva e de ódio, quem sufoca os outros, quem não respira aliviado pelo dever cumprido, quem não muda de ares. E mais um, quem sofre do coração, naturalmente é quem guarda ressentimento, quem vive do passado, quem não segue as batidas do tempo, quem não ama alguém, quem não se ama. Como é importante a gente gostar da gente mesmo. Todos nós somos pérolas de Deus. Continua, por favor. Quem sofre da garganta, isso é fácil, muito fácil. Olha lá, quem fala mal dos outros, quem não solta o verbo, quem repudia, quem omite, quem reclama o tempo todo. Quem sofre do ouvido, vamos ver, quem julga os atos dos outros, quem não se escuta, quem escuta a conversa alheia, quem ensurdece ao chamado do céu. E mais um, quem sofre dos olhos, quem não se enxerga, quem distorce os fatos, quem não amplia sua visão, quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver, quem gosta de imagens deprimentes. E o que fazer então para melhorar a saúde? Segundo Louise Hay, que não é espírita, o livro não é espírita, ela diz ali na capa do livro, como despertar ideias positivas e... eu não estou nem conseguindo enxergar daqui, mas tudo bem, isso não vai fazer diferença. Como? Eu não decorei. Como despertar ideias positivas, depois eu vejo, isso é menos importante. Mas ela dá uma receita de melhora pessoal. Ela que aprendeu a perdoar os ataques sofridos. Ela não se refere a Jesus em nenhum instante. Mas se nós trouxermos o assunto à luz da doutrina espírita, nós vamos nos lembrar de um detalhe interessante. Vamos ver. Como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. Nada como ter uma assessoria assim, né? É um espetáculo. Muito obrigado, meus caros. Nada como ter uma assessoria deste nível. Vamos continuar. Pode voltar. E a cura que buscamos? A anterior, você partiu do anterior mesmo, né? Isso, vamos lá. O que fazer para melhorar a saúde, ela já deu. Pode mudar o quadro. Temos a cura que buscamos. Uma receita dada por Emmanuel. Vejam o que diz o nobre Emmanuel, o conhecido espírito. Um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. Uma boa palavra beneficia todas as células do corpo. Um bom gesto beneficia todas as células do corpo. E, finalmente, um bom sentimento beneficia todas as células do corpo. É a mudança de postura. É a postura nova recomendada pelo Evangelho e igualmente pela doutrina dos Espíritos. Vamos ver a próxima tela. Mas é preciso oferecer alimento para a alma. O alimento para a alma não é um sorvete de flocos num dia de calor. Também não é um chocolate quente numa noite fria. O alimento para a alma é aquilo que nos sensibiliza. É aquilo que nos toca. É aquilo que nos faz despertar. Como os sentimentos trazidos, por exemplo, pode mudar
pelas paisagens da natureza. Pode mudar as flores em sua variedade, um verdadeiro colírio para os olhos nas cataratas, etc., as paisagens exuberantes do Brasil, e mesmo, não vai mudar agora se segura aí, e mesmo as paisagens do entardecer, do amanhecer, e das lições trazidas pelos animais. Segura aí agora. Vou lhes contar uma experiência familiar, pessoal. Eu tenho 3 filhos, estão os 3 adultos, já sou avô, nasceu Amanda há 6 meses, mas quando os filhos eram pequenos, eles quiseram um cachorrinho, e ganharam de presente de um colega, um cachorrinho bonitinho. Eu não entendo nada de cachorro, não me perguntem raça, porque eu não entendo nada de cachorro. No entanto, o cachorro era muito bonito, e esse cachorro teve um trauma quando nasceu, novinho, e ele se tornou um cachorro muito arredio, um cachorro bravo. Mas ele não era bravo, ele tinha medo e reagia com violência. Ele cresceu assim, e nós passamos o maior estresse quando tinha que dar vacina, quando tinha que dar banho, quando tinha que tirar carrapato, por exemplo. Era um Deus nos acuda. Toda vez que tinha que passar remédio, toda vez que tinha que dar banho, era um Deus nos acuda. A gente não podia passar a mão na cabeça dele de jeito nenhum. Ele se chamava Beethoven. Ele era tão bravo, medroso, que ele foi atropelado e morreu. E nós fizemos um trato. Ele morreu com 9 anos aproximadamente. Nessa altura dos acontecimentos, aqueles que eram crianças já não eram mais crianças, já eram jovens, e nós fizemos um trato: nunca mais teremos um cachorro. Fizemos um trato familiar, os 5. Passou o tempo. Em 2010, há 3 anos, numa noite de quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2010, eu fui fazer esta palestra na cidade de Araraquara, que fica próximo a Matão. E nesta noite eu fui lançar o meu livrinho, originário desta palestra, que se chama Por que Adoecemos, que é um livrinho de bolso, que a palestra teve uma repercussão muito grande, acabou virando um livrinho de bolso, onde falamos do medo, do crescimento anterior, etc. Ao chegar em casa, após a palestra, quarta-feira à noite, ao apertar o controle remoto do portão, o portão se abriu, nós temos 2 terrenos, e lá tem uma parte gramada. Lá dentro havia uma filhote de cachorro, que não tinha 2 meses de idade. Um cachorro, como digo a vocês, não entendo nada de cachorro, mas era um cachorro de barba. Era um cachorro muito feio, um cachorro de barba. Mas era um cachorro magro, magérrimo, estava machucado, estava tremendo, estava assim um cachorro numa situação dramática. E eu falei para o filho e a namorada: Cássio, o que é isso? É um cachorro, pai, você não está vendo? Mas nós não fizemos um acordo que não queríamos mais cachorro em casa? Pai, nós achamos esse cachorro num bueiro. Ele estava preso no bueiro, é uma fêmea, é uma cachorrinha. Estava presa no bueiro, gemendo e chorando muito. E nós trouxemos para casa. Falei: não quero saber de cachorro. Não, é só essa noite, pai, amanhã nós damos um jeito. Aí naquela noite ninguém dormiu, porque o cachorro gemeu a noite inteira. Um cachorro com menos de 2 meses, nós não tínhamos ração em casa. Pusemos água e leite lá e improvisamos uma caixa de papelão. E esta cachorrinha arrastou essa caixa de papelão pelo quintal, fez uma barulheira, gemeu a noite inteira. Eu levantei várias vezes para ver o que estava acontecendo. Ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, falei: Cássio, dá um jeito no cachorro. Calma, pai, eu vou trabalhar agora, tenho que trabalhar. Depois eu ligo no canil. Mas, no outro dia, arrumaram uma família para levar a cachorrinha. Foi embora a cachorro. Passou a quinta, passou a sexta, passou o sábado. No sábado à noite, ao voltar de uma outra palestra, aciona-se o processo do portão que se abre. Quem que estava lá? Ela, de novo. Agora já estava mais contentinha, porque tinha sido alimentada, banhada, e tinha tomado remédios curativos, etc. Estava toda alegrinha. Cássio, o que é isso? A outra família não quer, pai. Falei: nem nós. Dá um jeito de levar embora. Mas, pai, você não tem coração, pai? Você acha que eu vou jogar essa cachorra na rua? Você não tem dó, tenha sentimento. E ainda os outros chantagem. Você faz palestra e depois vem desprezar o cachorro? Aí eu não tive o que falar. Falei: mas só essa noite, você dá um jeito de levar embora. Pai, hoje é sábado. Na segunda-feira, se ninguém quiser, eu levo no canil. Vamos dar um jeito nisso. No domingo, essa cachorra
E pula para cá e corre para lá, e os três ficaram envolvidos com a cachorra. E joga pauzinho para buscar, e deita na grama, e o cachorro passa por cima, e pega no colo, um passa para o outro, e beija o cachorro, e abraça o cachorro. Eu sei que no fim da noite de domingo, aquela cachorrinha feia, de barba, já estava se chamando Dona Kika. Na segunda-feira, Cássio, leva essa cachorra para o canil. Calma, pai. São 8 horas, o funcionário da prefeitura não chegou. Eu vou trabalhar na hora do almoço, faço isso. E eu e Neuza, resistentes àquela cachorra que queria entrar em casa, passa, pegava a vassoura, empurrava, fechava a porta. Chegou na hora do almoço, Cássio, liga no canil. Pai, deixa eu almoçar, eu estou com fome. Mas antes de sair, ele ligou para o canil. Ligou e foi trabalhar. Passou 15 minutos, estacionou a Fiorino da prefeitura. E o funcionário falou, é daqui que ligaram para buscar um cachorro? Eu falei, é daqui. É bravo? Eu falei, que bravo, olha que porcaria, não está vendo? Não faz nada. Olha que cachorrinho pequeno. O senhor assine aqui, por favor. Assinei, falei, tem vaga lá? Falou, olha, um cachorro a mais e um cachorro a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Pegou a cachorra embaixo do braço, pequenininha, e levou para a Fiorino. Abriu a porta traseira da Fiorino, eu acompanhei, ele enfiou a cachorra lá dentro e trancou. No que ele deu a volta para dar ignição na Fiorino, eu olhei pelo vidro, ela estava sozinha lá dentro. No que eu olhei assim, ela tombou a cabeça para mim assim. Como quem diz, o que você está fazendo comigo? Aquilo foi que nem uma espada que entrou assim e rasgou tudo. Mas eu já tinha assinado, o homem já tinha ligado o carro e foi embora com a Kika. Quem é que dormiu naquela noite? Nenhum dos 5, choramos os 5, de saudade, de remorso. Ninguém dormiu, foi uma choradeira só. Na segunda-feira lá estou eu no canil, de novo. Na terça-feira lá estou eu no canil de novo, vim buscar a cachorrinha. Quem é que consegue falar alguma coisa lá, com aquela latição, cachorro de tudo quanto é tamanho, raça, cor, etc., cachorrões, cachorrinhos, etc. Eu vim buscar o cachorro, qual que é? Aquele lá. E o cachorro, e o dono, e o funcionário da prefeitura, laçou o cachorro errado. No que laçou o cachorro errado, a dona Kika deu um jeito de passar por meio das pernas dele e pulou em cima de mim. A visão é boa, ela enxerga bem, ouve bem, né? Ela me reconheceu e aí voltamos para casa. Trouxemos a dona Kika. E essa dona Kika, que está conosco até hoje, ela está com 4 anos, essa dona Kika desestressou a família. Foi a alegria da família, porque ela não tem nada a ver com o Beethoven, é super dócil. Uma cachorrinha grata. A gente percebe no olhar a gratidão e o carinho que ela tem, e realmente aprendemos muito. Eu vim aprender o que é resignação com 50 anos. Ela precisou passar por várias cirurgias, e vocês precisam ver a resignação com que ela se entrega aos veterinários. Mas eu contei essa história pelo Brasil todo já. Eu recebo e-mails, as pessoas me escrevem: Orso, gostamos da palestra, meus parabéns, um abraço na esposa e um beijo na dona Kika. Ela ficou mais conhecida do que eu. Mal sabe ela. Mas aí, fazendo essa palestra em São José do Rio Preto, São José do Rio Preto tem pelo menos 5 casas enormes, de 600 pessoas aproximadamente. São José do Rio Preto é uma cidade muito expressiva do estado, uma cidade grande, com centros grandes, e em 2 deles, ao final da palestra, falei, eram 2 pessoas falar comigo, coincidentemente, assim, na mesma cidade. Ainda bem que você foi buscado na Kika, eu sou da Sociedade Protetora dos Animais, e ai de você. Falei, não, está lá, pode verificar lá. Até que numa pequena cidade interiorana, próxima a Rio Preto também, apresentou-se uma moça muito jovem, muito bonita, e falou, eu tenho uma reclamação a fazer. Falei, não, o cachorro está lá, pode ir lá. Você é da Sociedade Protetora dos Animais? Falou, não. Você falou tanto da dona Kika, que nós queremos conhecer a dona Kika. Coloque a foto dela na palestra, então vamos mostrar para vocês também. Olha lá a barba. Aqui está a famosa dona Kika, ela está maior agora, porque ela era mais jovem. Mas, por que contamos essa história? Porque nós podemos aprender com as pequenas coisas.
E muitos de nós se perdem em lamentações, se perdem em arrogância, em precipitações, em bobagens que nos deixam enfermos. Então o Centro Espírita, acolhendo, vai nos explicando essas questões com constância. Vamos continuar. E ao mesmo tempo nos dedicarmos à leitura, bons livros. Quem aqui ainda não leu os clássicos romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão? Tem alguém aqui que não leu algum desses livros? Levanta a mão, não precisa ter vergonha. Pode levantar. Olha, é muito comum a gente encontrar por aí uma quantidade muito grande de pessoas que não leu, como aqui. E é muito natural que aconteça isso, porque esses livros são antigos, mas são joias literárias da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E eu queria dizer para vocês que levantaram as mãos: leiam antes de desencarnar. Não percam a oportunidade de terem no coração estas joias literárias do Espírito Emmanuel, que nos ensina tanto. E claro que outras obras, mas ao mesmo tempo, nos envolvermos com obras de caráter educativo, nos envolvermos, para trocar a página, nos envolvermos com obras de educação, de assistência, de alegria, e principalmente fecharmos a boca da reclamação. A reclamação é um inimigo que nos infelicita muito. Vamos continuar. Por isso, Dr. Décio Iandoli diz que somos a única fonte dos nossos sofrimentos. No desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. E o desenvolvimento moral é a essência do Evangelho. É a essência do Espiritismo. Nos tornarmos pessoas mais calmas, mais dóceis, mais acessíveis, aprendermos a desenvolver as virtudes, sentir alegria pela vida, sentir coragem, a alegria de viver. E se tivermos dificuldade com isso, comecemos pela gratidão. Já imaginaram os amigos quantos motivos temos para manifestar gratidão perante a vida? Quantos benefícios não temos recebido ao longo da vida, desde o ar que respiramos, a chuva, o sol, a criança, a família, a saúde, o corpo. E mesmo que estejamos enfrentando dificuldades 1000, estamos todos amparados. Porque somos filhos de Deus, a gente esquece o óbvio. Deus não abandona seus filhos. O Centro Espírita vem cumprir esse papel de confortar, de nos consolar, de esclarecer, de orientar, de acolher. Não sejamos indiferentes a isso. Por isso, aqui está a chave da palestra. Cada pensamento gera uma emoção. Qual emoção? De saudade, de alegria, de desprezo, emoção de alegria, de tristeza. E cada emoção mobiliza um circuito hormonal que impacta os trilhões de células do nosso corpo. Deixemos-nos contagiar pelas emoções deste ambiente, pelo ambiente cotidiano das casas, das atividades que continuamente se desenvolvem, porque estão saturadas das vibrações dos bons espíritos que trabalham pelo nosso bem-estar, compreendem as nossas dificuldades, mas não deixam de nos amparar. Por isso, centremos o nosso foco nas lições de Jesus. Vamos ver. Emmanuel resumiu isso no seu livro Roteiro. Ama o próximo como a ti mesmo. A quem te pedir a capa, cede a túnica. Empresta sem aguardar retribuição. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ora por aqueles que te perseguem e calunia. Respeita os adversários. Não condenes. Se alguém te pedir uma jornada, segue o dobro. Não procures o primeiro lugar nas assembleias. Quem se humilha será exaltado. Liberta e será libertado. Bendize aquele que te amaldiçoa. Ao que te bater na face, oferece a outra. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faz o bem ao que te odeia. Quem perder a vida por amor, ganha-la. Resplandeça a tua luz. E tem bom ânimo. Comecemos por aqui. Se tivermos dificuldade com os outros, comecemos pelo ânimo, pela alegria, pelo bom humor. O Centro Espírita oferece esse material, restaurando, mostrando novamente ao nosso entendimento esta grandeza. Por isso, nós vamos nos lembrar que o maior e mais completo compêndio médico já escrito é o Evangelho.
recomendando para todas as doenças um único remédio, o amor ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo o que gostaria que nos fizessem. É o acolhimento, é o consolo, é o conforto, é o esclarecimento, é a orientação. Por isso a recomendação incomparável, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recebo muitos e-mails, muita gente me escreve, e eu não tenho dúvida, diante dos atropelos, diante das angústias, diante das dúvidas, busque o Evangelho. Vá direto ao capítulo 5, se você não conhece, vá direto ao capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Aflitos de várias origens, das doenças, dos atropelos, da falta de dinheiro, das preocupações, das aflições, dos medos. O mais longo capítulo do Evangelho. Depois você descobre as outras pérolas. Porque o Evangelho, que está completando 150 anos em 2014, ensejando a Federação Espírita Brasileira, fazer um congresso espírita brasileiro em 4 capitais simultâneas, deve merecer o nosso maior empenho. Assim é o Centro Espírita. Ele acolhe com carinho. Porque uma equipe se movimenta, uma equipe humana e uma equipe espiritual, acolhe sim pelo dever da fraternidade, acolhe sim pelo ideal do Evangelho, consola, porque tem um conteúdo confortador incomparável, porque explica as razões e esclarece o raciocínio, para entendermos as razões e ao mesmo tempo nos orienta. Faça isso, sem forçar. São sugestões que a gente gradativamente vai aprendendo. Assim é o Centro Espírita, esta escola de almas. Aqui nós devemos dar o nosso empenho de valorização, da nossa presença, do nosso comprometimento, na nossa participação. Não sejamos meros ouvintes, não sejamos apenas recebedores de passe, recebedores de benefícios. Vamos ver o que podemos fazer para que o Centro Espírita se fortaleça, para que ele continue ampliando as suas instalações, para que mais almas sejam beneficiadas, mais pessoas dele se aproximem, para receber esse conforto do que é a realidade do Centro Espírita. Por que adoecemos então? Porque ainda somos teimosos, resistentes, ainda nos deixamos levar pela teimosia, pelo orgulho, mas a doutrina espírita nos ensina. Esta palestra virou esse livrinho, é um livrinho de bolso, pequenino, que fala exatamente destes impactos nas emoções. Trouxe alguns outros livros, este é A Morte, acho que só tem um exemplar lá, destinado às pessoas que, entre aspas, perderam os seus entes queridos. Depois vem o lançamento Deus, que é proveniente de um e-mail que eu recebi de uma pessoa que queria saber quais são as leis de Deus e onde poderia encontrá-las. E também, tem mais um aí? O Bálsamo, acho que tem um exemplar só, baseado numa mensagem de Emmanuel. E finalmente, Alma do Espiritismo, que considero o meu melhor trabalho pela pesquisa que me ensejou, baseado numa frase de Allan Kardec. E os 2 gigantes do Espiritismo, para exaltar o legado deixado por Caibal Schutt, que nasceu no Rio de Janeiro, de Ivone Pereira, que nasceu no Rio de Janeiro. Não é um livro biográfico, mas é um livro cujo objetivo foi motivar as pessoas novas de idade e de espiritismo para conhecerem este extraordinário legado de Caibal Schutt, chamado o bandeirante do Espiritismo, e de Ivone Pereira, esta referência espírita. Acho que acabou, né? Só tem o rosto do Cristo. Em homenagem a Ele, em gratidão a Ele, fiquemos com esta bela imagem de amor e de gratidão ao Cristo. Coloquei na cadeira de vocês o boletim Seara Espírita, que é produzido pelo Rio Grande do Sul. E gostaria imensamente de dizer a vocês que esse boletim eu pedi a eles a incumbência de distribuir por uma razão muito simples. O site deles é riquíssimo. Os que quiserem assinar o Clube do Livro, também colocamos aí um folheto, inclusive poderei levar o folheto àqueles que desejarem. E nós queremos encerrar a nossa palestra imensamente agradecidos a vocês, oferecendo-lhes um
presente virtual para pensar no aspecto extremamente confortador, consolador, esclarecedor, orientador da doutrina dos Espíritos, que nos apresenta uma das mais magníficas leis de Deus, a lei da reencarnação. Não se preocupem com a legenda, vamos ver e deixemos-nos contagiar por este espetacular clipe que muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Se for possível apagar as luzes aqui, acho que dá uma visão melhor. E a nossa assessoria de som e vídeo vai nos colocar ali o clipe para vocês verem. A grandeza e a bondade de Deus, em suas sábias e justas leis, determinaram que a reprodução humana se dê pela união do espermatozoide com o óvulo feminino, da união da célula masculina com a célula feminina. No aconchego do ventre materno, nós temos a reprodução biológica, natural e gradativa das células, que resultará na formação de um novo corpo humano. Quando pensamos no milagre da vida, quando pensamos na grandeza da vida e num espírito que retorna para a reencarnação através de um novo corpo, nós pensamos na grandeza de Deus e nos lembramos que cada espírito nessa situação traz consigo as suas bagagens morais, intelectuais, emocionais, psicológicas, traz consigo as suas tensões, os seus medos, mas também traz consigo as suas expectativas e especialmente um planejamento reencarnatório para continuar o seu processo de aprendizado intelecto-moral, para desenvolver-se ainda mais emocionalmente, psicologicamente. É um espírito que retorna sobre as bênçãos do esquecimento. Todos nós passamos por isso, não nos lembramos. É um período de férias para a consciência. Todavia, todos nós estamos num processo gigantesco de aprendizado. Nós não sabemos se aí está um espírito muito comprometido ou se aí está um benfeitor da humanidade, um gênio que retorna para trazer as conquistas do seu esforço. Não importa, é um filho de Deus, é alguém que retorna com o propósito de aprender, de continuar aprendendo, de aprimorar-se intelecto-moralmente. Quando ficamos pensando na grandeza deste processo, nós nos lembramos de Deus, o Pai da vida, aquele que nos criou por amor, e o nosso pensamento se eleva em gratidão a Deus, se eleva em gratidão a Jesus, o Mestre da humanidade que nos conhece pelo nome. Nos lembramos dos benfeitores espirituais que trabalham a nosso favor, espíritos, o anjo da guarda, por exemplo. Nos lembramos de nossa mãe, nos lembramos de nossas mães, nos lembramos das mulheres que aqui estão, mulheres que são mães, que são tias, que são avós, mulheres que serão mães, porque trazem dentro de si o espetáculo da possibilidade de procriar, oferecendo aos filhos de Deus a oportunidade do regresso, para que se dê a continuidade do processo evolutivo dos espíritos que retornam à reencarnação. Esta lei sábia de Deus, a caridade de Deus para conosco, que nos permite recomeçar como se fosse do zero. Quando pensamos isso, nós nos lembramos que a vida é muito preciosa para ser desprezada. Nós nos lembramos que a vida é muito valiosa para ser entregue à reclamação, ao pessimismo, para ser entregue às bobagens com que tanto nos perdemos no orgulho, na vaidade, no melindre. Ergamos a cabeça, pois, agradecidos a Deus pela oportunidade de viver. Louvada seja a vida, porque quando chega este momento, que se repete diariamente milhares de vezes sobre a terra, nós nos lembramos com gratidão e alegria que a vida conspira a nosso favor. Diante do conhecimento espírita, que nos deu a chave que esclarece sobre as razões da existência, sobre as dificuldades, as conquistas, a nossa origem, a nossa destinação, o nosso coração se curva em gratidão a Deus. Louvado seja Deus.
Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, Jesus de Nazaré, por esta oportunidade de viver. Agradeço imensamente a vocês. E se algo lhes posso dizer, cumprimentando cumprimentando o esforço dos espíritas dessa região do Rio, se algo lhes posso dizer, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de cada um de vocês: meus irmãos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos. Eu me incluo, especialmente diante da oportunidade que o Centro Espírita nos oferece. Muito obrigado. Deus nos abençoe.